Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra estratégia. E hoje o papo é direto ao ponto. Adapte-se ou morra. Contador, se adapte ou você morrerá. E vamos falar hoje sobre o impacto real da reforma tributária na vida dos escritórios contábeis, dos nossos amigos e parceiros contadores, que já têm uma vida tão fácil, né? E ainda vem aí uma série de novas regras e novas obrigações para facilitar um pouquinho mais a vida dos contadores. E a contabilidade, que sempre foi protagonista nos bastidores fiscais de empresa, hoje ela está no centro dessa mudança. Que não é só sai um tributo e entra outro, é uma nova forma de pensar a contabilidade, de apuração tributária, de geração de crédito, uma série de coisas que nós vamos falar aqui hoje. Para esse episódio, nós temos um convidado especial que vive o dia a dia de operação contábil, que conhece estratégia contábil, então ninguém melhor para bater aquele papo de contador para contador, né? Uma pessoa experiente que na verdade, já viveu diversas formas de atuar dentro da seara contábil, que vai explicar para a gente aqui hoje um pouquinho. Eu vou ler o currículo dele, porque é tanta informação, apesar de ter essa carinha de jovem, ele é bastante experiente, começou muito cedo, então eu vou pedir licença aqui para ler o currículo dele. Nós estamos com o Samuel Vinícius, que é consultor tributário no R. Fonseca Advogados, é especialista em reforma tributária e planejamento tributário, e tanto para empresas de médio e grande porte. O Samuel é bacharel em ciências contábeis, é contador, portanto, especialista em direito tributário pela PUC Minas e membro do grupo técnico de estudos do CRC-MG. Com 9 anos de atuação prática, acumula experiência em controladoria, auditoria, legalização, compliance e recuperação tributária e liderou projetos de alto impacto em empresas de vários regimes tributários, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então esse é o Samuel Vinícius. Muito bem-vindo, Samuel. Um prazer estar aqui com você. Dá um oi aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Renner. Obrigado. Bom, prazer, né, a todos. Vamos aqui discorrer sobre um tema, então, de extrema importância e que está em voga também, a reforma tributária. Hoje nós vamos aprofundar, falar um pouco aqui de como vai ser esse mercado para o profissional contábil, né? Nós que somos os protagonistas, os profissionais mais capacitados para orientar, para dar consultoria, para acompanhar, né, os empresários nesse momento. A contabilidade, de fato, é a linguagem dos negócios. Então, a gente precisa, primeiro, se atualizar, depois mostrar autoridade, né, e estar presente nesse momento. Então, estou muito empolgado com o tema de hoje, acho que a gente tem muito a acrescentar aqui. Eu me sinto bastante confortável nesse tema de hoje, porque além de ser também advogado, eu sou contador. E acho que a contabilidade, ela compõe aí o conjunto de gestão, informação, decisão de qualquer empresa. Infelizmente, o histórico do empresariado, às vezes, alguns casos, né, entendem o contador mais como um custo e não como investimento. Eu acho que essa mentalidade já mudou, já vem mudando e vai precisar mudar agora. Quem não tiver, a empresa que não tiver um bom contador apoiando a reforma tributária, apoiando esse novo momento, um bom advogado ou tributarista, a chance de ter uma alta de custo tributário é gigante. A chance de ter um prejuízo de caixa é muito grande, porque a gente não está falando só de custo tributário, a gente está falando também de custo financeiro, de impacto financeiro e de formação de preços. Mas nós vamos falar isso aqui com mais vagar, né? Perfeito. Então vamos começar literalmente do começo, Samuel. Assim, a sua visão, qual que é a mudança mais expressiva que essa reforma tributária impõe aos contadores e aos escritórios contábeis? Bom, Renner, primeiramente, nós contadores temos que passar a enxergar a reforma tributária como uma oportunidade de mercado. Essa é uma das maiores oportunidades que a gente está tendo nos últimos anos. Então, a reforma tributária, ela não é só mais uma lei, mais uma conformidade que a gente tem que seguir, que atender. Ela é, de fato, uma oportunidade que nós temos.
E assim como tudo no mundo tributário, é uma corrida que nunca acaba e ela se inicia a cada dia. Então, a cada mudança que a gente tem na legislação, a gente tem uma nova oportunidade de começar. Então, ao passo que eu tenho um profissional com 20 anos de experiência e um iniciando hoje, ambos vão ter que se adequar porque a reforma tributária vai entrar de forma inicial, de fato, em 2027, com a extinção do PIS e da COFINS até 31/12/26 e início da CBS em 27. Então, aqui a gente já começa a ter a primeira porta aberta, né? O contador, assim como você muito bem trouxe, ele hoje é visto como um custo, mas de fato ele vai ser o estratégico, ele já é o estratégico, ele só precisa se posicionar como tal. Então o contador ele tem que ser um conselheiro, ele tem que participar das reuniões do Conselho Fiscal, ele tem que participar das reuniões da diretoria, ele tem que ser um profissional demandado, mas para isso ele tem que se portar como tal. Então eu acho que a primeira mudança nos escritórios de contabilidade é entender o momento que nós estamos vivendo e depois se posicionar para ele. A dificuldade que às vezes a gente vê o contador reclamando, é claro que não são todos, né? A gente está falando aqui na média, é que ele não consegue cobrar honorários de acordo com o que ele precisa entregar. É comum a gente ouvir isso. O contador fala, pois é, mas eu tenho muitos clientes porque eu preciso cobrar não tão justo o quanto eu deveria cobrar, e aí o cliente não valoriza o trabalho. Qual que é a estratégia que você acha que ele pode adotar para agregar valor aos honorários, agregar valor ao trabalho que ele vai entregar para a empresa? Perfeito. Bom, esse é o famoso low cost, né? Eu não tenho nada contra esse tipo de segmento, esse tipo de mercado, até porque tem um vilão de mercado para isso. Só que tem que entender que esse profissional que está atrás do low cost, ele não está atrás de uma gestão estratégica, ele não está atrás de um conselheiro, ele está atrás meramente de um darfista, como a gente costuma chamar, né? Ele está atrás de uma pessoa que vai enviar as guias e não vai ter nenhum contato, não vai ter uma reunião estratégica, não tem um conselho, não tem uma consultoria. E, na verdade, as empresas, de fato, que movem o Brasil não são essas empresas que precisam de um darfista. São as empresas que precisam de gestão, precisam de estratégia. E nós somos esse profissional. Então, primeiro ponto que eu vejo, né, para sair desse low cost, de fato, é começar a se preparar. Então, a mudança ela tem que ser primeiro interna. Eu preparei, me capacitei, agora eu consigo expandir. Às vezes, em uma reunião de negócio, em uma parceria com, enfim, uma federação, algum conselho, a gente já consegue angariar novos clientes, galgar novos desafios. Então, eu acho que o profissional contábil, eu penso, né, que o profissional contábil, ele tem que primeiro se posicionar e demonstrar autoridade, assim como nós temos. Nós somos o profissional mais capacitado nesse momento. E o mais preparado para guiar as empresas, mas a gente tem que estar junto, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar interessado, né? Então, e segmentar. Um ponto importantíssimo hoje, no meu ponto de vista, é a segmentação. É muito difícil a gente ter um novo negócio, um pequeno negócio, que vai crescer sem segmentar. A gente pode até abrir um pouco o leque, de forma a não perder clientes, mas a gente tem que ser bom e referência em alguma coisa. E quando você fala preparado, você diz aí tecnicamente, você diz de marketing, de entrega, de experiência ao cliente, mentalidade de um contador, ou um blend aí dessas coisas todas? Renner, assim como a gente fala muito na Fonseca, né, o principal a parte técnica é a obrigação. Então, se eu me posiciono como tributarista, eu saber do tributário, pelo menos a parte na qual eu atuo, seja direto, indireto, previdenciário, é minha obrigação. Então, o que mais que eu estou dando de diferente? Eu tenho um relacionamento bom, eu tenho um comercial bom, eu estou presente, eu estou interessado. Qual que é o meu SLA com o cliente? Qual que é a importância que eu estou atribuindo a esse cliente, sabe? Então, eu vejo que, primeiramente, a capacitação técnica, ela já é, assim, basilar, né? Nós já temos que ser técnicos, nós somos técnicos, de fato. Então, agora é a gente expor isso. E o que mais? Eu estou presente, eu tenho um comercial bom, eu tenho uma didática boa, sabe? Eu acho que isso que vai fazer a diferença nesse momento é a proximidade. O empresário ele quer ser assistido, ele quer estar junto, ele quer ter alguém ali que ele possa contar. Sim, sem dúvida. A gente fala muito isso, o Clube R. O Clube R é uma comunidade de contadores que nós temos também junto ao nosso grupo R Fonseca. E lá a gente trabalha muito mentalidade, o contador, estratégia. A gente diz que o contador ele é um hub de serviços. O contador ele tem a confiança no empresário. Todo empresário ele tem um contador de confiança. Eu brinco que na vida atualmente moderna a gente tem que ter um padre ou um pastor, né? Alguém da fé, um bom advogado, um bom contador, um bom médico, um policial amigo e um psiquiatra amigo. Aí tem tudo, né? Então o contador ele é um hub de serviços empresariais. Ele aconselha, ele orienta,
ele tem que enxergar riscos onde ele não está mostrando o cliente. Porque às vezes o cliente ele é muito bom em gerir o negócio dele, mas a contabilidade e finanças, às vezes, o cliente não domina e não tem um time tão preparado para orientar o cliente. E aí surge essa lacuna, essa oportunidade, né? Sim, com certeza. Um ponto importante que eu tenho buscado isso desde que a reforma tributária, desde janeiro, né, que a Lei Complementar 214 foi publicada, é a gente entender que o Brasil está tentando adentrar a OCDE. E essa é uma das mudanças necessárias. Então, quanto aos outros países que já fazem parte da OCDE, por exemplo, a Índia, ela também está buscando, mas a última reforma tributária foi da Índia, que concluiu em 2018. Então, sabendo que a Índia é um país com muitos habitantes, e a gente sabe que a tecnologia financeira lá não é tão avançada quanto aqui. Então, quais problemas que eles estão tendo que eu consigo antever para o meu cliente aqui no Brasil? Uhum, é uma forma de pensar, é uma estratégia, né? Exatamente. Dessa forma, eu já chego com a solução antes dele mencionar com um problema. Ele vai falar, poxa, meu contador tem alguma coisa diferente. Ele está interessado no meu negócio. Eu acho que é esse tipo de contato que a gente precisa ter. Quando entrar numa roda, não mais reclamar sobre a carga tributária alta, isso, aquilo. O que é diferente que a gente tem a agregar, sabe? Que diferença que eu estou fazendo ali, presente naquela roda, naquela reunião? Então, eu acho que é essa percepção que tem que começar a mudar a partir de agora. Falando um pouquinho da parte prática, operacional. O fim de o PIS, COFINS, ICMS, ISS, a entrada de IBS, CBS. Isso muda apenas a lei, não, ou seja, a apuração tributária, ou muda mais coisas na vida do contador? Na verdade, René, a reforma tributária ela é de fato uma reforma de mercado, né? Então, com o encerramento do PIS da COFINS e a instituição de CBS, primeiro em 2027, posteriormente IBS de forma gradativa, a gente vai ter 7 revisões de preço nos próximos anos. E todas essas revisões de preços elas vão impactar no consumo final. Então, é uma reforma de mercado, não é só uma reforma tributária. Primeiro ponto com relação a isso são prazos, né? Então, primeiro ponto, revisar contrato, revisar prazo de pagamento, prazo de recebimento, giro de estoque, isso tudo é muito importante, porque com a instituição do split payment, a retenção federal, ela não vai depender de uma emissão de uma nota fiscal, ela já vai ser automática, no que eu receber o PIX, eu vou receber líquido, de certa forma. Independente se vai ser o split simplificado ou super avançado, super inteligente, vai ter uma retenção. Tem negócios que operam com a margem curtíssima. Então, eu não sei se 15, 20 dias com essa retenção, o negócio vai conseguir se suportar, entende? Então, mais um ponto que o contador ele vai ser estratégico. Ele vai ser um profissional necessário para a gente atuar e utilizar de fato a ciência contábil. E não só emitir um DARF ou enviar uma guia. Assim, exatamente, o modelo desse crédito financeiro, ele exige uma nova forma de apurar o tributo e de pensar a necessidade do capital de giro. Porque um dos maiores impactos que nós estamos enxergando na reforma tributária é a formação do preço e o fluxo de caixa. O crédito financeiro, então, ele traz um novo padrão, uma nova forma de pensar, né? Com certeza. Inclusive, você falou um pouco de formação de preço, FP&A, a gente tem que entender que os novos tributos eles são tributos por fora. Então, a formação do preço de venda ela vai ser severamente impactada. Então, principalmente o segmento de prestação de serviço, no qual não dispõe de créditos de IBS e CBS, majoritariamente os B2B, ou seja, escritórios de contabilidade, prestador de serviço, que presta serviço para outras empresas. Então, as empresas já estão instituindo políticas de contratação de fornecedores que geram crédito. Se eu tenho um fornecedor que me cobra R$10.000, não me gera crédito, e eu tenho um que me cobra 11, mas ele gera crédito, automaticamente o de onda ele fica mais barato. Eu vou conseguir aí acreditar de 28% se a alíquota assim for definida, entende? Então, é esse tipo de gestão que o profissional contábil tem que fazer não só para ele, mas também para os seus clientes e dar uma forma de produtizar isso e agregar o devido valor a esse serviço. Falando ainda sobre crédito financeiro, o crédito financeiro exige um novo padrão documental, um novo controle documental. Como é que a gente insere o contador nessa seara de controle da empresa com esse vínculo junto à contabilidade? Eu não vejo outra forma senão com a tecnologia. Então, a tecnologia ela vai ser mandatória nessa reforma tributária e nós é quem seremos os operadores dessa tecnologia. Nós é quem seremos as pessoas que vão estar parametrizando, acompanhando e mensalmente apurando. Por mais que a apuração ela vai ser, de certa forma, assistida, nós precisamos averiguar, precisamos conferir, porque haverão diversas modalidades de store, notas de débito, já presentes no portal da conformidade. Então, cada negócio vai ter que ter uma ótica apropriada e personalizada. A gente sabe que em todo mercado nós temos pessoas que têm mentalidades diversas, mentalidades mais ousadas, mais tradicionais, aquele que é meio termo.
A gente sabe que o mercado sempre funciona assim, porque são feitos de pessoas, né? Mas aqueles escritórios contábeis mais tradicionais, mais arraigados na forma de fazer, que não tem muito apelo tecnológico, você acha que tem um real risco para eles? Eu acredito que sim. Esse conceito ortodoxo de contabilidade, ele já vem caindo por terra há muito tempo, né, na verdade. Então, desde sempre, os empresários eles não estão mais buscando só, novamente, né, uma guia, só uma obrigação acessória, porque isso é o basilar. A gente já foi contratado para isso. Enfim, o que que agrega valor a isso? Por que que ele vai querer minha presença numa reunião se eu não consigo acrescentar em algo? Então, é buscar, de fato, essa parte estratégica. A parte operacional, tática, ela tem que existir. Afinal, esse é o cerne, né, do negócio. Mas o que que é a cereja do bolo? O que que é o topo da pirâmide? O topo da pirâmide é isso, essa gestão, essa estratégia, essa consultoria. O contador, então, ele passa a ser um conselheiro. Então, a gente tem que participar, a gente tem que ser acionado, desde que a gente seja percebido assim. E você acha que o contador vai ganhar protagonismo ou mais sobrecarga de trabalho após a reforma tributária? Ou já nesse novo modelo agora que nós já estamos vivendo? Bom, inevitável que nós vamos trabalhar dobrado aí por 7 anos, né? Então, apurando PIS e COFINS, depois já com IBS e ICMS, ISS, enfim, nós vamos ter uma carga dobrada de trabalho. Eu não acho que seja impossível de agregar valor a isso, tá? Justamente para expandir equipe e afins. Só que a gente tem que enxergar como uma oportunidade novamente, tá? A gente tem que enxergar novamente como uma oportunidade, é uma mudança de mercado, isso vai redefinir o jogo daqui para frente. Então, no meu ponto de vista, não é uma sobrecarga, é sim uma grande oportunidade que a gente tem que saber aproveitar e utilizar a tecnologia a nosso favor também. E pensando em como aproveitar a oportunidade, ou quais as dicas que você pode deixar? Desde o estudo técnico, ser bom naquilo que faz, ou pensando em pessoas, em embalagem daquilo que você faz, em experiência, o que que você poderia dar uma dica aí, algumas dicas para quem nos ouve? Certo, vamos lá, vou passar um pouco da minha experiência aqui, já há um pouco mais de um ano lidando com a reforma tributária e identificando produtos, modulando o produto e trabalhando junto ao cliente. O primeiro ponto que o contador precisa fazer é segmentar a carteira. Então, olha para a sua carteira, olha para os seus clientes e fala, deixa eu fazer uma divisão aqui. Divide em cores, verde, amarelo, laranja, vermelho. Por exemplo, o que é um cliente da carteira verde? É um cliente que trabalha B2C. Enfim, ele não tem que gerar crédito. O cliente do seu cliente não vai deixar de ser cliente dele porque ele não optou pelo regime regular de BS-CBS. Então, esse é um cliente que você vai deixar de comunicar? Vai deixar de mandar notificação? Não. Você tem que estar presente, ele tem que saber que o seu contador está à parte da reforma tributária. Então, primeira dica é essa, se organize. Separe seus clientes por zonas, por carteiras, a verde, amarelo, laranja, vermelho, enfim. O que é um cliente verde? Então, é um cliente que está com um cenário um pouco mais estável. O cliente amarelo, de certa forma, é um cliente já B2B. Então, 2 vezes por ano eu vou ter que fazer um estudo desse cliente. Compensa ele ser do Simples Nacional? Compensa ele optar pelo regime regular de BS-CBS? Quantos clientes que ele perdeu em detrimento de não gerar crédito? Então, esse é um cliente já da carteira amarela, de certa forma. O cliente da carteira laranja, um outro exemplo, é um cliente que ele tem um off-book. Ele pode ter ele trabalha com a ineficiência do fisco. E tem segmentos e segmentos que vão ser extintos em detrimento dessa ineficiência. Porque ela não vai mais existir. A ineficiência que existia através de uma apuração, agora ela é financeira. Então acabou. Eu recebi o PIX, automaticamente o imposto já foi pago. Se esse imposto pago não tiver na minha margem, se eu não tiver margem para suportar esse tributo, automaticamente eu vou ser excluído do mercado. E os grandes players vão permanecer. Então, esse é um cliente laranja. E o cliente vermelho é o cliente que a gente tem que dar total foco. São clientes aí do lucro real, do lucro presumido. Como a maioria das empresas no Brasil hoje são optantes pelo Simples Nacional, acredito que essas 3 carteiras já vão contemplar de forma abrangente aí, a maioria dos clientes. E quanto aos maiores, né, a gente precisa de fato de profissionais sêniores dedicados a isso, no qual nós nos dedicamos, né? Nós estamos laborando em projetos para esses clientes e nós temos colhido bons frutos, né? Prestado boas consultorias aí, frutíferas.